Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tomando as medidas preventivas, visto que ainda estamos vivenciando a pandemia, não é? Distanciamento social, uso do álcool em gel é muito importante. Legal? Vamos lá. Espero que vocês estejam seguindo aqui a minha orientação, tá bom? Vamos na aula de hoje, mais uma aula gravada do conteúdo do nono ano. Nono ano esse que está estudando, vivenciando historicamente o conteúdo que diz, que relata o governo militar, os governos militares a partir de 1964. Cuidado para não confundir. Nós tivemos, antes desse período de 1964, um governo militar, aliás, dois governos militares, quando da proclamação da nossa República, por Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil do período republicano, pondo fim ao regime imperial. E após Deodoro da Fonseca, nós tivemos o nosso querido Floriano Peixoto. Querido nem tanto, viu? Fui irônico. Tivemos o segundo presidente, o conhecido como Marechal de Ferro, ou também, historicamente, esses dois presidentes aí, nós chamamos também de governo da espada, por conta dos dois serem militares. Mas agora, por outro lado, o conteúdo de hoje é um prosseguimento da aula anterior, a partir do ano de 1964, a partir do dia específico do dia 31 de março. Não é? É isso que nós iremos evidenciar e trabalhar na aula de hoje. Na aula passada, eu me lembro bem que eu disse que o governo de Castelo Branco, ele é iniciado no dia 11 de abril de 1964. Ele é colocado no poder a partir desse dia e começa o seu governo batendo na tecla, defendendo a ideia que o governo militar assume o poder no Brasil tão somente para fazer com que os comunistas não tenham acesso ao poder, acesso ao governo, já que eles consideravam o João Goulart, também conhecido como Jango, como um governante comunista. E também tem que ser ressaltado a conjuntura internacional, o contexto internacional que vivíamos aí nesse ano de 1964. Nesse período nós tínhamos uma Guerra Fria a pleno vapor. A década de 60 foi uma década muito agitada do ponto de vista da Guerra Fria. Não houve o conflito, mas houve ameaça. E a temperatura subiu. Estudiosos daquele período viam a guerra, uma terceira guerra mundial, muito próxima. Tá bom? E vivenciamos na aula passada também que o governo de Castelo vai governar, vai ser administrado através dos atos institucionais, que são decretos-leis, que vão fazer com que o governo, essas leis que sejam decretadas, seja superior, tenham mais força do que a Constituição. E aí dá-se uma prova, uma amostra, melhor dizendo, de como o governo iria atuar, atendendo seus interesses, e o processo democrático, sobretudo, estaria longe, cada vez mais longe, se afastando, se afastando, se afastando. Tivemos também, fazendo essa introdução à revisão,
tivemos também ao surgimento do bipartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, representando, só tínhamos ali o bipartidarismo, né? Somente 2 governos a partir de agora. A ARENA representando o governo, o partido do governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, representando a oposição. E dentro ainda, que nós vivenciamos, do governo de Castelo Branco, teve o PAEG, o Programa de Ação Econômica de Governo, que visava abrir a economia brasileira para que outros capitais, para que outros países pudessem investir. Tivemos também no governo de Castelo a criação do Fundo de Garantia, que é um percentual que é descontado do salário de cada trabalhador, que até hoje vigora, um percentual de 8% do salário que é colocado num fundo, que hoje esse fundo é administrado pela Caixa Econômica, tá bom? E com o passar do tempo, o governo de Castelo vai determinar uma situação de equilíbrio. Nós não podemos dizer, eu aqui como historiador, não posso bater nessa tecla e dizer que foi um governo muito radical. Foi que deu os primeiros passos para essa radicalização. Vão ser assinados, durante o governo de Castelo, 4 atos institucionais. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ao todo, esses atos vão ser em número de 17, durante todo o período em que os militares estiveram no poder. Os militares assumem o poder em 64 e saem em 85. Tá bom? Então, esses atos institucionais serão muito importantes, que vão aparecer, vez por outra, nos governos militares. Tá bom? Vamos abrir o nosso livro na página de número 260. Para finalizar, para refrescarmos um pouco, quase que não saía, refrescarmos um pouco a nossa memória da última aula, não é? E vivenciarmos a situação do AI-4. O que é que pregava o AI-4? O ato institucional, o último ato assinado durante o governo de Castelo, mas os atos vão continuar a serem assinados durante todo o governo militar, durante todos os 5 presidentes. Na verdade, são 5 presidentes militares no Brasil. Castelo, muito bem, isso mesmo, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Vamos lá. As características, retomando aqui, desse AI-4. Primeira característica, primeiro ponto desse AI-4, ato institucional número 4. Limitação do poder político, do poder público, e aumento da centralização do poder. O poder cada vez mais centralizado na figura do presidente da República, que nesse momento aqui é um militar. Uma outra característica desse AI-4, decreto de qualquer ação ou planejamento dos poderes executivos, que teria de ser analisado e autorizado pelos militares. Uma outra característica, observe agora essa aqui, ó. Criação da Lei de Imprensa e de Segurança Nacional, que serviram para aumentar a censura e acabar com a liberdade de expressão, bem como aumentar a perseguição contra qualquer instituição ou pessoa que contestasse o regime militar brasileiro. Pronto. Essas aí foram as características do AI-4. Vamos agora adentrar o segundo presidente do regime militar, Arthur da Costa e Silva, um militar que tem a característica de ser chamado de
militar linha dura, linha duríssima, radical. Não é? Vamos conhecer e saber que durante o período do governo dele, vamos conhecer o AI-5, talvez, vou mais além, com certeza o ato mais radical de todos os atos institucionais já assinados. Aqui vocês vão perceber que antes da assinatura do ato vai ter manifestação, vai haver mortes de estudantes no Brasil, pessoas torturadas. A repressão ganha um novo patamar, ganha uma representação, ganha uma força. E aqueles que são contra o governo militar serão perseguidos. Então, a lei da segurança nacional vai pregar total perseguição aos grupos de oposição ou pequenos grupos ou oposições individuais contra o regime militar, nesse caso específico, contra o governo de Costa e Silva. Vamos lá, página 260. Agora, vale salientar, não é, que ele vai se afastar do governo por motivo de doenças. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, tá bom? Até que Médici vai assumir o poder. Vamos lá. 260, diz assim: Arthur da Costa e Silva sucedeu Castelo, foi o sucessor, veio a seguir depois de Castelo Branco, e empreendeu um governo ainda mais centralizador, sem a participação popular. Recebeu um país com uma alta inflação, em torno de 100% mensais, e uma forte recessão econômica, que tinha diluído o poder do consumo do povo, ou seja, tinha reduzido o poder de consumo do povo brasileiro, inclusive da classe média. Nos ministérios e cargos de confiança, Costa e Silva demitiu todos os funcionários civis, colocando em seus lugares militares com sua indicação. Apenas 2 órgãos foram mantidos nas mãos de civis: o Ministério da Fazenda, que hoje equivale ao Ministério da Economia, que foi dirigido por Delfim Neto, e o Ministério do Planejamento, sob a direção de Hélio Beltrão. Instituiu, então, um conjunto de medidas que pretenderam controlar a crise financeira vivida pelo Brasil, acentuada no governo de Castelo. Vamos observar agora quais foram as medidas tomadas por Costa e Silva junto com Delfim Neto e Hélio Beltrão, que eram os seus 2 únicos ministros civis, e principalmente por serem da área econômica. Vamos ver essas medidas, quais foram. Isso, preste atenção aí. Muito bem, viu? Você vai longe. A criação de linhas de crédito bancárias específicas para empresas nacionais, para empresas privadas nacionais, visando recuperar a força de produção e reativação do comércio por causa dos estímulos ao consumo. A criação do Conselho Interministerial de Preço, com o objetivo de controlar possíveis aumentos dos preços. A intenção era estimular o consumo, sem que as empresas e o comércio aumentassem valores do produto. Era uma forma de equilibrar a balança comercial brasileira. Prosseguindo o texto da página 260, as medidas tomadas por Costa e Silva tiveram efeito rápido e o PIB passou a crescer em cerca de 11% ao ano. Mas não houve justa distribuição de renda na sociedade. Em contrapartida, foram tomadas medidas mais rígidas contra a população, falta de direitos e liberdade política e de expressão, menos investimentos em políticas públicas, como educação e saúde.
se é um erro grave, governo que não investe em educação e saúde. Mas a crítica principal dos trabalhadores era a tentativa de privatizar as empresas públicas, facilitando o fluxo de capital estrangeiro. Em função dessas dificuldades econômicas, sociais, várias greves foram realizadas, como a de Osasco. Osasco é uma cidade que fica na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. Era um bairro, né, que foi alçado ao cargo de cidade, de município independente, Osasco, em 1968, e reuniram mais de 100 mil pessoas. A UNE e o movimento estudantil pressionavam o governo a fim de conseguir mais investimento para as universidades públicas. Ambas criticaram de forma dura a tentativa de Costa e Silva de privatizar as universidades públicas, ou seja, as universidades deixariam de ser públicas para serem privadas, de particulares, por meio da aliança MEC-USAID, ou seja, entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Num desses atos estudantis do Rio de Janeiro, um grupo de estudantes protestava contra a má qualidade das refeições servidas no restaurante universitário, Calabouço. Grupo de estudantes ali reclamando as condições e as refeições. Quando, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando policiais reagiram e acabaram matando o estudante Edson Luiz, em 28 de março de 1968, o que repercutiu negativamente para o governo, pois a classe média que havia, presta atenção aqui no texto, 261, a classe média que havia apoiado o regime militar, 64, passou a ver o regime de uma outra forma, passou a contestar a violência dos militares no Brasil. Em função, prosseguindo aí, página 261, da repressão e do endurecimento do regime militar no governo Costa e Silva, uma grande passeata foi organizada em 1968. Esse movimento, em junho de 68, para ser mais exato, esse movimento ficou conhecido como Passeata dos 100 mil, formado por setores da classe média, atores, cantores, religiosos, professores, trabalhadores, entre outros. Essa mobilização foi um marco na luta pelo fim do regime militar e pela liberdade política e de expressão. Aqui nós temos uma foto desse momento importante da passeata dos 100 mil. Olha aqui, ó. Aqui a foto, não é? E aqui a legendinha aqui, que eu vou ler agora para vocês. A passeata dos 100 mil começou sua marcha na Cinelândia, região central do Rio de Janeiro, com 50 mil pessoas e terminou em frente à Assembleia Legislativa com cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. E ainda na página 261, nós temos o ato que eu mencionei no início da aula de hoje, que é o ato institucional número 5. O ato mais radical de todos os 17 atos. O ato que vai ser, para alguns historiadores, o golpe dentro do golpe. A radicalização estava posta a partir da assinatura desse ato. Tá bom? Vamos lá. Percebam que o ato vai ser
assinado por um motivo em que um deputado, Márcio Moreira Alves, faz um protesto no Congresso Nacional, se vestindo de preto, no dia da independência do Brasil. Não é? Vamos lá. Os movimentos de rua, subtítulo aí, o ato institucional número 5. Os movimentos de rua e greves que tomaram conta do país no período em que Costa e Silva permaneceu no poder causavam grande instabilidade ao governo militar. Como vimos, a classe média já havia tomado posição contrária ao governo devido à morte do estudante Edson Luiz e ao endurecimento do regime de então. Muitos exigiam liberdade de expressão e política. No Congresso Nacional, parlamentares passaram a fazer discursos inflamados que ameaçavam bastante o governo de Costa e Silva. Mas um parlamentar incomodou em especial com seus discursos consistentes. Foi o deputado Márcio Moreira Alves. E o presidente da República, Costa e Silva, exigiu que o Congresso Nacional tomasse uma providência. E o plenário acabou votando a favor do deputado Márcio Moreira Alves. O Congresso, todo mundo esperava que fosse ficar a favor do presidente. Não, ficou ao contrário, contra o presidente. E que gerou essa oposição, que o Congresso não aceitou, não é, a expulsão do plenário e do Congresso Nacional de Márcio Moreira Alves. O governo vai reagir através da assinatura do AI-5. Vamos lá? Página 262. Prosseguindo aqui a nossa leitura. O ato institucional número 5 foi considerado o mais violento, censurador e arbitrário de todos os atos institucionais. Temendo a rigidez desse ato, o deputado Márcio Moreira Alves refugiou-se fora do Brasil. E agora nós iremos conhecer os principais pontos desse ato institucional número 5. Preste atenção aí. Aparecendo aqui, elencando o ato, os principais pontos, de acordo com o nosso querido livro. Desculpe. A concessão de poderes ao presidente para fechar o Congresso Nacional. Então, a partir de agora, o presidente da República, quando bem lhe conviesse, decretava fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais, a Assembleia Legislativa Estadual, onde fica o deputado estadual, representante dos estados, e também das câmaras municipais, das câmaras de vereadores. Então, o presidente podia fechar essas três casas, o Congresso, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal. A outra característica, o outro ponto, o Poder Judiciário passou a ser controlado pelo presidente. O outro item, o presidente passou a poder cassar mandatos de qualquer político brasileiro durante 10 anos. Se fosse considerado perigoso, perderia seus direitos políticos, não podendo mais votar nem ser votado. Outro ponto do ato institucional número 5. Poderia ser suspenso o direito ao habeas corpus, que era o impedimento de qualquer cidadão acusado de crime político responder ao processo judicial em liberdade. O habeas corpus serve para você responder, até hoje assim no Brasil, no Código Civil Penal, Código Penal Brasileiro, é o recurso jurídico que você pode responder aquele processo em liberdade, chamado de habeas corpus. Também não havia direito a recursos de decisão judiciais. O outro item, foi criada a lei de censura à imprensa, à música, ao teatro e ao cinema. Tudo passava por um rígido controle, que observava
se havia qualquer mensagem ou estímulo contra o regime militar. Então, a consequência que eu posso colocar para vocês da assinatura desse ato foram uma consequência gigantesca, muito grande. Os atos de violência, as atitudes repressivas somente aumentam. E, por outro lado, a oposição começa a se articular, promover uma resistência ao governo militar. No caso específico aqui, ao governo de Costa e Silva. Então você percebeu com a aula de hoje que o governo militar endurece, tanto é que o livro traz para a gente aqui governo Costa e Silva, entre aspas, linha dura, duríssima, rigidez. Com esse ato assinado, o presidente Costa e Silva tem livres poderes. Ele pode atuar em qualquer decisão judicial. O seu poder decisório vale mais do que o Supremo Tribunal Federal. Então ele pode fechar as casas, o Congresso, a Assembleia Legislativa e pode fechar a Câmara Municipal. Essas características fazem com que a leitura que possamos realizar é que o governo é muito rígido e que os seus opositores irão sofrer perseguições por conta disso. E também serão motivos de agressão, torturas e mortes. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos prosseguir esse conteúdo em cima, muito bem, em cima justamente dos governos militares. Ainda iremos fazer um fechamento do governo de Costa e Silva para então chegarmos ao terceiro presidente do regime militar, que foi, muito bem, Emílio Garrastazu Médici. Tá ok, pessoal? Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau!